Boa noite, amadas irmãs, amigas e convidadas. Vocês todas são muito especiais, não somente para nós, mas principalmente para o Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a mulher virtuosa. É a primeira mensagem de uma série que vocês verão ao longo do ano. Essa porção da mulher virtuosa se encontra em Provérbios 31, versículos 10 a 31. Nós não vamos tocar isso aqui, nós vamos fazer toda uma preparação, porque vocês depois vão entrar nessa porção da Bíblia. E essa porção é uma das porções mais amadas pelas irmãs. É uma das porções mais preciosas que se encontra na Bíblia. E o que nós vamos fazer hoje à noite é essa preparação para entrarmos nessa porção tão rica. Aqui fala da mulher virtuosa, e essa palavra virtuosa no hebraico é uma palavra muito rica, porque carrega dentro de si vários sentimentos, várias qualidades. Virtuosa significa força, poder, eficiência, fartura e exército. Imagine quão rica é essa palavra. Ele está falando de uma mulher virtuosa. Isso significa qualidades que Deus preparou e plantou em você. Quando vocês penetrarem nessa porção, não pense que essa porção da Bíblia é para outras mulheres, é para você, amada irmã. E como essa porção está no livro de Provérbios, nós precisamos ver o contexto do livro de Provérbios. Eu vou ler para vocês Provérbios 1, versículos 1 até 7, tá? Porque esse é o início do livro de Provérbios. E a porção da mulher virtuosa está em Provérbios 31. O último capítulo está lá no final. Correto? Então você pode ver. Esse livro começa e culmina na mulher virtuosa. Então vamos ver o que nós precisamos prestar atenção no livro de Provérbios. Isso está na introdução, tá? Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora preste atenção ao versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, preste atenção. Os provérbios que estão aqui visam o quê? Visam nos ensinar, porque nós precisamos aprender o que está nesse livro. E nós precisamos também entender o que está nesse livro. E o versículo 3 diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Isso quer dizer o quê? Que precisamos ser ensinados. Para nós sermos ensinados, nós precisamos ter um coração aplicado. Senhor, eu quero aprender tudo que o Senhor deseja me ensinar. E isso inclui o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E o versículo 4 diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Isso quer dizer que essas palavras são palavras que equipam uma pessoa. Não é?
E aí o versículo 5 diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, uma pessoa sábia vai ouvir e crescer na prudência. E o instruído vai adquirir habilidade. Isso quer dizer capacidade de aplicar o ensinamento e a instrução. E aí o versículo 6 diz: habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Isso quer dizer o quê? Que é um livro que abre para nós uma compreensão e é um livro que nos dá sabedoria. Vocês desejam isso ou não? É isso que o Senhor tem para oferecer. Mas preste atenção ao versículo 7, que conclui essa palavra introdutória de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Para nós termos a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Saber que existe um Deus, que esse Deus nos ama, que esse Deus quer nos ganhar. E o temor do Senhor é ter medo desse Deus? Não. Temor do Senhor é você ter medo de ferir o coração de Deus, ferir o coração desse que tanto nos ama. Compreende? Bom, esse livro também nos mostra a diferença entre aqueles que temem ao Senhor, aqueles que querem buscar sabedoria, e os loucos que desprezam a sabedoria e o ensino, né? Então, isso aqui é a introdução o livro de Provérbios. Agora, nós vamos perceber que o livro de Provérbios é um livro que realmente visa trabalhar algo em nós, ensina-nos a como viver uma vida diante de Deus, até que a natureza de Deus seja expressada em nós. Principalmente as características da realeza. Isto é, sermos reis, sermos rainhas. O que significa ser rei, ser rainha? É que no meio de todas as situações, você consegue vencer e dominar. Tá certo? Isso é importantíssimo. Então, esse livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E geralmente, quando a gente usa o livro de Provérbios, isso eu estou falando geralmente, né? Como é que a gente usa? Procura ler, tem um provérbio bom aqui, tem outro provérbio bom ali. A gente pega um ou dois provérbios para aplicarmos em nossas vidas. Mas o que vocês vão ver, amadas irmãs, ao longo de todas as mensagens, é não pegar um ou dois provérbios, é pegar esse livro inteiro. É você adquirir a sabedoria por completo. Não somente um pequeno aspecto da sabedoria, mas a sabedoria que, na verdade, é o próprio Senhor. Não é isso? Tá? Então, essa visão maior é muito importante. É o que Deus deseja dar a todas vocês. E agora nós vamos ver Provérbios 31, que é o último capítulo. E esse Provérbios 31, versículo 1, diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe.
Aqui nós temos as palavras que uma mãe ensinou a seu filho, e esse seu filho tornou-se rei. Esse rei se chamava Lemuel. Lemuel, no hebraico, significa para Deus, né? Que é voltado para Deus. E também que pertence a Deus. Se a nossa vida pertence a Deus, deve ser uma vida para Deus. Correto? Então, esse é o nome do rei, tá? E é assim que começa Provérbios 31, que é o último capítulo. Agora nós vamos ver os versículos 1 a 9, porque é a porção que antecede os versículos 10 a 31, que falam da mulher virtuosa. Então, vamos ver agora Provérbios 31, versículo 2. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Então, são as palavras da mãe para o Lemuel, né? Para o rei Lemuel. Olha só o versículo 3. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Aqui nos é dito uma coisa, quero que vocês entendam bem, né? Aqui que mostra o poder de uma mulher. A mulher é capaz de destruir reis. Tem mulheres que destroem reis, mas tem mulheres que edificam os reis. Né? E diz assim, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Então mostra o quê? Aqui começa a mostrar o viver da realeza, o viver de um rei. E é muito importante que em Provérbios 31 comece assim, mostrando que existem mulheres que destroem reis, mas existem também mulheres virtuosas. E é isso que faz toda a diferença, e é isso que Deus quer. E aí, ainda diz no versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Isso quer dizer o quê? Não deve se embriagar. Não se deve embriagar com as coisas deste mundo. Por quê? O versículo 5 diz, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Mostra que quando um rei está embriagado, todo o povo sofre. Correto? O rei se esquece da lei, perverte o direito de todos os aflitos. E o versículo 6 e 7 diz o seguinte, dai bebida forte aos que perecem o vinho, aos amargurados de espírito, para que bebam, se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Não é que esteja recomendando beber, mas diz assim, para aqueles que estão no fim, bebem para esquecer o seu destino. Né? Ele está falando isso aí. Mas o versículo 8 e o versículo 9 são muito importantes. Diz assim, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui mostra o que um rei deve fazer. Mas, para que haja um rei, é importante haver uma mulher virtuosa por trás. Compreendem? Existem aquelas que destroem os reis, mas existem aquelas que ajudam os reis. E o resultado é o quê? É que o rei abre a boca a favor do mudo. E pelo direito de todos os que se acham desamparados.
Ele abre a boca, julga retamente e faz a justiça aos pobres e aos necessitados. Isso quer dizer que esse rei faz bem a todo mundo. E depois, na sequência disso, tem a porção da mulher virtuosa. Daí, se juntarem as duas porções, vocês verão que esse rei consegue fazer porque há uma mulher virtuosa por trás. Então, amadas irmãs, convidadas e amigas, olha a sua importância. Olha a sua importância. Sua importância para Deus nesse tempo final. Se vocês forem mulheres virtuosas, vocês serão como rainhas. Se forem mulheres virtuosas, vocês serão uma bênção às pessoas que vivem ao seu redor. Amém? Provérbios, 31, do 10 a 31, fala da mulher virtuosa, mas se a gente olhar, o final de Provérbios fala de uma mulher virtuosa, mas ao longo do livro de Provérbios mostra a mulher nos seus diferentes aspectos. E existe o aspecto negativo, como a mulher destrói. Então existe esse contraste. A mulher virtuosa e, de acordo com Provérbios 30, de acordo com a palavra de Deus, Provérbio 2,16, a versão nova Almeida atualizada diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Então existe a mulher virtuosa e existe também a mulher estranha. Qual é o significado da mulher estranha? Não é simplesmente uma mulher imoral, mas é uma mulher estranha a tudo que é ligado a Deus. Mulher que não conhece a vida de Deus, que não conhece a obra de Deus, que não conhece a pessoa de Deus, não conhece o plano que Deus tem e não conhece como Deus se dispensa, como Deus se dá. E quando Provérbios fala dessa mulher estranha, então se refere a todos os aspectos negativos. Então, as porções ligadas à mulher estranha estão geralmente ligadas à boca da mulher. Tá? Aí já começam algumas lições de Provérbios. Quer ver? Provérbios 2,16. Vamos voltar à versão, a revista atualizada, tá? Para facilitar. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que é estranha, que lisonjeia com palavras. Está vendo? É a boca, lisonjeia com palavras. Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. De novo aqui, são palavras. Então você pode ver aqui palavras aparentemente muito doces, né? Mas que causam morte. Provérbios 9:13, a loucura é como mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Provérbios 11:22, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa
que não tem discrição. Não controla a sua boca, não controla o que faz e o que fala. Provérbios 19, versículo 13. Só estou citando alguns exemplos, né? O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A mulher que quer brigar, briga toda hora, que nem aquela gota d'água. Pé, 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 pé. Ninguém aguenta, né? Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ó, tudo ligado com a boca, tá vendo? Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, olha só, a mulher estranha usa muito a boca. E da sua boca pode sair palavras amargas ou doces, né? Mas não interessa se amarga ou doce, leva à morte. Por isso, precisa aprender a guardar a boca. Você sabe, uma mulher que sabe cuidar primeiro da boca está numa posição adequada para se tornar uma mulher virtuosa. E se vocês, quando olharem Provérbios 31, dos versículos 10 a 31, vocês vão ver isso a partir, né, do próximo mês, você vai ver que a mulher virtuosa, o ponto forte dela é que ela usa as mãos, não usa a boca. Ela faz. Não é aquela que só fica falando. Mas ela usa a boca também. Mas quando usa a boca, fala palavras de sabedoria. É uma diferença muito grande. Por que Provérbios olha e mostra tanto o problema da boca? Vocês vão compreender agora. Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está vendo? O Senhor Jesus fez uma conexão da boca com o coração. Essa mulher estranha usa muito a boca e causa um monte de problemas. De onde vem isso? Vem do coração. Então você vê, não é um problema de boca, é um problema de coração. Porque pela boca você conhece o coração. Está vendo? Em Mateus 15, 18, o Senhor Jesus diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Quando alguém fala de uma maneira leviana, fala assim, qualquer coisa, abre a boca e fala, mesmo sem pensar, isso mostra o quê? Isso mostra que não tem restrição, não tem disciplina. Por isso que ele fala da mulher estranha, né? Eu passei uma lição, né, para um grupo de irmãs, para que procurasse no livro de Provérbios, né, todos os pontos, em todos os capítulos, que se refere ao aspecto negativo da mulher estranha. Por quê? É preciso esse contraste da mulher estranha com a mulher virtuosa. E o Provérbios, ao mostrar os problemas da mulher estranha, é um espelho para nós. De Senhor, eu não quero isso. Eu quero ser a mulher virtuosa.
Muitas vezes a gente não percebe como nós somos, e o livro de Provérbios é como um espelho. A questão é o seguinte: por que fala-se demais? É muito fácil, porque se não paga preço, você não paga, né, para falar. Se pagasse para falar, todo mundo ia controlar mais a boca, não é? Porque falar é grátis, né? Então, abre a boca e dá-lhe palavra, né? E quando vocês lerem, né, Provérbios 31, vai ver que a mulher virtuosa realmente é alguém que usa a mão, tá? E aí, observe uma coisa. A boca dela não sai qualquer coisa, da boca da mulher não sai qualquer coisa. Ela é alguém que faz, e essa sua ação começa do coração. Por isso que com suas mãos trabalha. Há uma força que leva ela a agir daquela maneira e vem de um coração correto. E quando abre a boca, vem palavra de sabedoria, porque o coração está correto. E aí entra um ponto que nós precisamos dar muita atenção, é que se existe o livro de Provérbios, é porque nós podemos então ter esperança. Porque o livro de Provérbios mostra que se você for uma mulher estranha, Deus pode transformar você numa mulher virtuosa. Deus tem esse poder. Ele é capaz de fazer isso. Aí, quando a mulher virtuosa, ela opera, ela usa o seu coração, e o resultado disso é que ela tem experiências genuínas e reais. Ela tem uma visão clara do que Deus planejou para ela, no seu viver. E aí por isso que ela é diligente e faz as coisas. E tem um coração de buscar a Deus. Se vocês leram o livro de Provérbios, e várias irmãs leram, daí você olha assim, ó, retrata a mulher em tantas situações, não é? Tantas situações você olha assim e diz assim, uau, coisa assim. E talvez até seja difícil, né, para as mulheres aceitarem. Será que as mulheres são tão ruins assim? Mas, como eu disse, Provérbios é um livro que nos dá esperança. Porque conclui, ela termina, Provérbios termina com a mulher virtuosa. Então, o falar de Deus é algo encorajador. Amada irmã, amiga, convidada, Deus quer transformar você numa mulher virtuosa. A partir do próximo mês, vocês vão começar a entrar nessa porção. Daí vocês verão que existem princípios espirituais. E existem também exercícios espirituais, capaz de transformar uma mulher na mulher virtuosa. Na verdade, eu quero dizer um ponto muito importante. Muitos leem essa porção do versículo 10 a 31 da mulher virtuosa e dizem assim, eu não sou assim. Eu quero dizer para você, Deus criou você assim. Todas essas virtudes e capacidades da mulher virtuosa estão no seu interior. O problema é que estão dormentes. Compreenderam? Precisa de algo para despertar.
E é a vida de Deus que desperta. É o exercício do Espírito que desperta. Deus colocou já dentro de você. É como você olha ali, né? Nós temos os bebês, estão crescendo, e eu vejo grande diferença desde o dia em que nasceram até o dia de hoje, né? Não é isso? Olha aqueles gêmeos maravilhosos ali. Quando nasceram, só sabia chorar. Olha quanta coisa já sabem fazer. A habilidade já está inerente no ser. Mas com o crescimento, todas as suas funções despertam. Não é? Nosso desejo é que essa série de mensagens sobre a mulher virtuosa despertem os dons que Deus já colocou no seu interior e você se torna a expressão da mulher virtuosa. Amém? É isso que dá no coração de Deus. Essa foi a palavra de preparação só. Vou dizer, mas Miguel, você não entrou? Eu não entrei na porção porque é para a próxima vez. São as irmãs que vão falar para vocês. Entendeu? Eu só preparei o caminho. Tá bom? Jesus é o Senhor, que o Senhor os abençoe.